Muito obrigada, Miguel Duarte, por teres aceitado participar no podcast E Se Falássemos da Europa. Tu tens uma experiência incrível, segundo percebi. Não estou a falar da experiência académica, estou a falar da experiência no Mediterrâneo e na tua relação com a política de refugiados, o salvamento de refugiados. Fala-nos um pouco nesta tua experiência e sobre as responsabilidades da União Europeia, porque finalmente é da Europa, da União Europeia que estamos a falar. Então, eu desde 2016 que faço resgate marítimo no Mediterrâneo, civil, né? Portanto faço parte de organizações não governamentais que fazem este tipo de trabalho, principalmente no Mediterrâneo Central, portanto entre a Líbia e a Itália. E pronto, na verdade todo este trabalho é uma espécie de fenómeno bastante recente, no sentido em que em 2013 e 2014, na sequência do grande naufrágio que houve em Lampedusa, em outubro de 2013, se não estou em erro, houve uma operação governamental, portanto, da União Europeia, chamava-se Mare Nostrum, de resgate de migrantes, que participou no resgate de cerca de 150 mil pessoas. Depois, em 2014, essa operação foi cancelada e portanto, a União Europeia rejeitou basicamente a sua responsabilidade no resgate marítimo no Mediterrâneo. E é neste contexto que aparecem as primeiras organizações não governamentais, logo em 2014, como uma espécie de protesto. Portanto, por um lado, para tirar as pessoas específicas que nós tiramos dentro da água, para efetivamente impedir que morram, não é? Mas por outro, como uma forma de protesto face ou contra esta atitude da União Europeia de simplesmente rejeitar esta sua responsabilidade. E é por isso que eu vejo este trabalho do resgate marítimo como um trabalho essencialmente político com uma vertente humanitária. Não é um trabalho humanitário com uma vertente política. Porque eu acho que posso falar por todas as pessoas que fazem parte deste movimento. Nós não somos uma solução para o que se está a passar no Mediterrâneo. Desde há quase 10 anos que nós fazemos resgate marítimo, tentamos profissionalizar-nos, fazer angariações de fundos mais ambiciosas para conseguirmos ter navios maiores e mais rápidos e por aí adiante, e todos os anos morrem milhares de pessoas, não é? Portanto, por muito que nos profissionalizemos, nós nunca vamos conseguir resolver este problema, porque o resgate marítimo civil não é a solução. O problema é político, as pessoas estão nesta situação por uma questão política e, portanto, só a política poderá resolvê-lo. Quando tu dizes só a política poderá resolvê-lo, significa... porque a questão é uma questão anterior, ou seja, as pessoas são confrontadas, são colocadas nessa posição. São atraídas pelos traficantes, mas são colocadas nessa posição. Ou seja, as pessoas procuram na Europa situações mais seguras, procuram um futuro de vida na Europa. Sim, eu não diria que são atraídas pelos traficantes. Os traficantes são um método, não é? Sim, claro. São atraídas para já, são empurradas para fora dos seus países, muitas vezes, por questões como pobreza extrema, questões derivadas das alterações climáticas, violência e tudo política, mais. Etc. Exatamente. Mas tu dizes numa entrevista que deste há uns tempos, dizes que estas pessoas podiam vir de avião, se houvesse uma situação normal, não atravessavam o Mediterrâneo num barco nas condições em que atravessam. Podiam vir de avião e dirigir-se, e pagariam tanto de avião como pagam aos traficantes no Mediterrâneo. Sim, até menos. Quer dizer, certamente há bilhetes de avião de vários países africanos e do Médio Oriente por muito menos dinheiro do que estas pessoas depois pagam aos traficantes, que chegam a pagar centenas, às vezes milhares de euros por cada travessia naqueles barcos com uma probabilidade alta de morrerem afogados, não é? Ora, isto só acontece porque não existem passagens seguras, não é? Porque temos uma política de migrações deficiente na União Europeia que não permite a uma pessoa pedir asilo sem primeiro atravessar uma fronteira irregularmente, não é? Portanto, a pessoa tem que atravessar a fronteira para a Europa, pisar solo europeu para depois estar protegido e nem isso lhe garante. E tem que pedir asilo naquele país onde chegou, onde pisou o solo europeu pela primeira vez. Precisamente. Mas mesmo que portanto, vários Estados europeus têm feito de tudo para esquivar este direito das pessoas de pedir asilo. Grécia, mais notavelmente nos últimos anos, tem feito uma prática que na verdade acho que passou um bocadinho por baixo da espuma dos dias, que é a de apanhar as pessoas muitas vezes já em terra, polícia grega e guarda costeira, e a Frontex, e aqui já que falamos da Europa, a Frontex é importante
obviamente é um órgão fundamental quando falamos de migrações e da Europa, apanhar as pessoas já em terra, não lhes garantir nenhum tipo de direitos e pô-las à deriva em barcos sem motor em águas internacionais ou em águas turcas mesmo. Não é? Houve saiu um relatório penso que foi 2 anos, que documentava 27 mil casos em que isto aconteceu. Não é? Portanto, estamos a falar de autoridades europeias que não só estão a violar a lei internacional, como estão ativamente a matar pessoas. Não é? Naturalmente morreram pessoas afogadas porque estão num barco à deriva, não é? Não têm maneira de depois chegar à terra de forma segura. Ora, isto é... Não é? Isto é inacreditável que isto ainda aconteça, não é? E acho que só por uma questão de pressão popular, portanto só de indignação do público, é que conseguimos de facto mudar alguma coisa. Mas é absolutamente fundamental mudar alguma coisa. E é na política europeia que tem que ser mudado. E na política europeia, claramente. E quando tu dizes é na política europeia, é na cooperação com os países de origem, é mudando a legislação sobre o direito de asilo, o que é que tu achas que é possível fazer pela tua experiência no terreno, que é uma experiência incrível, pela tua experiência no terreno, onde é que achas que é aceitável, por exemplo, e é importante fazer acordos com os países de origem ou com os países de trânsito, no sentido de haver uma melhor gestão dos fluxos das pessoas? Há muitas coisas que são necessárias fazer e não finjo ter uma solução para um problema que é tão grande, não é? Acho que ninguém tem. Mas há certamente muitas coisas mais ou menos óbvias que podiam e deviam ser feitas. Uma delas é acabar com os acordos de externalização de fronteiras que temos feito e que tem sido uma parte principal, tem sido se calhar a parte principal da política de fronteiras da União Europeia. Portanto, nós hoje em dia financiamos o Estado turco para não deixar as pessoas passar, desde 2016. Financiamos a chamada Guarda Costeira Líbia, que não passa de mais uma milícia que tortura as pessoas em centros de detenção, e financiamos, e todos os anos aumentamos o orçamento de financiamento à Guarda Costeira Líbia para violar a lei internacional. Porque a Guarda Costeira Líbia apanha as pessoas em águas internacionais e devolve-as à Líbia, a estes centros de detenção, em violação da lei internacional, e é paga pela União Europeia para fazer isto. Recentemente, o Parlamento Europeu fez exatamente um relatório sobre isso, sobre a forma, digamos, sobre as irregularidades que existem hoje na Frontex, a Frontex na Líbia, e das ligações pouco claras entre a Frontex e as milícias líbias. Precisamente, aliás, saiu, penso que foi hoje ou ontem no Expresso, uma notícia dando conta precisamente do facto da Frontex passar informações à chamada Guarda Costeira Líbia para que estas pessoas depois sejam devolvidas, não é? Isto é inaceitável, completamente inaceitável. E mesmo eurodeputados portugueses nos últimos anos têm votado a favor no Parlamento Europeu, a favor da expansão da Frontex, quanto a mim, sem uma crítica verdadeiramente profunda e significativa a esta instituição e ao modus operandi desta instituição, não é? Mas é que o problema, se calhar, não é a instituição existir, é a forma como a instituição age no terreno. Sim, é verdade, mas quer dizer, portanto, votar para uma expansão de uma instituição que é fundamentalmente deficiente na sua missão, ou na maneira como a põe em prática, sem uma crítica verdadeiramente profunda, é mau, não é? Quer dizer, no final sim, claro, mas é por isso que o Parlamento adotou recentemente exatamente esse relatório. É preciso parar com a criminalização das organizações não governamentais, não é? Eu próprio tive sobre investigação. Uma experiência, quando Meloni chegou ao governo, decide considerar que todas as organizações não governamentais que estão a agir no Mediterrâneo, que são organizações criminosas. O problema é bastante anterior a Meloni, na verdade. Eu fui posto sob investigação quando o governo era do Partido Democrático. Estamos a falar de centro-esquerda, não é? E o Marco Minniti, que na altura era o ministro da Administração Interna em Itália, fez muito pior pelos direitos dos migrantes do que o Salvini ou a Meloni já conseguiram. Portanto, é preciso ver que o problema do discurso e da anti-imigração em Itália e em outros países não é um problema da extrema-direita, necessariamente. É da extrema-direita, da direita e do centro-esquerda, até ver. Portanto, criminalização das organizações não governamentais e depois, penso que o ponto mais fundamental é preciso passagens seguras. A migração para a Europa e da Europa sempre existiu e sempre vai existir, por muito altos que ergamos os muros nas nossas fronteiras. Quanto mais criminalizamos, mais gente morre nas fronteiras. É isso que vai acontecer e é isso que tem acontecido. Passagens seguras
acho que, quer dizer, a sociedade civil há anos e anos que pede passagens seguras para as pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo e sempre fomos acusados de ser extremistas, radicais, seja o que for. E depois, no momento, ou poucos dias a seguir à invasão russa da Ucrânia, o que vimos foi passagens seguras, não é? Milhões de pessoas, literalmente. A ativação da diretiva sobre os refugiados, claro. Precisamente. O direito de residência automático durante o ano com todos os direitos de cidadania. Precisamente. O que seria o normal. Portanto, aliás, eu costumo dizer que foi um bom exemplo, ou seja, os instrumentos existem. Aliás, essa diretiva é aprovada quando António Vitorino era o comissário responsável pelos assuntos internos, pela justiça, e de facto, automaticamente, no caso da Ucrânia, foi ativado o que não aconteceu no caso da Síria, por exemplo. Sim, exatamente. E pronto, até Portugal específico, ou seja, isto ao nível europeu, mas depois também em termos de legislação nacional, Portugal, por exemplo, pôs em prática em poucos dias uma plataforma chamada Safe for Ukraine, que dava a uma família ucraniana a possibilidade de obter proteção internacional no espaço de 24 horas. Isto é incrível. Ou seja, pode-se fazer. Dá para fazer, precisamente. Exato. Quer dizer, entraram milhões de pessoas na União Europeia em poucos dias. Sim. Também isso foi uma situação excepcional. 8 milhões na Polónia. 8 milhões na Polónia? Uau, pois. E não houve absolutamente ninguém, nem na comunicação social, nem nos poderes políticos, a queixar-se ou a alertar para o aumento da criminalidade, a insustentabilidade ou suposta insustentabilidade do Estado Social, todas essas coisas que nós ouvimos quando os migrantes são de pele mais escura, ou são árabes, ou são muçulmanos. De repente não ouvimos, não é? E isto prova, quanto a mim, uma coisa, que é, sempre foi possível. Sempre foi possível receber melhor. E acho que é isto que é fundamental reter desta crise, é que podemos e devemos fazer melhor, não só pelos ucranianos, mas por toda a gente. Mas no caso do mecanismo sobre a Turquia, é um mecanismo, esse mecanismo foi criado para que a Turquia recebesse os refugiados sírios, é um mecanismo, de certa forma, pedido pela Grécia num governo do Syriza, num governo de esquerda que estavam aterrorizados com a chegada de sírios à Grécia e que em determinadas regiões da Grécia onde chegaram quantidades significativas de migrantes, perderam claramente o apoio político, ou seja, a extrema-direita tem sabido jogar na Europa com a questão migratória. Ou seja, nós estamos aqui a falar sobre as pessoas serem recebidas com dignamente, como são os ucranianos e como foram os ucranianos agora, e bem, que eu penso que é essa a linha que a União Europeia deve seguir, mas temos que ter consciência de que a extrema-direita tem aproveitado a questão migratória e a questão dos refugiados para aumentar em alguns Estados-membros da União Europeia, designadamente na Alemanha. É verdade, concordo em absoluto com tudo isso, mas a minha opinião relativamente a isto é muito clara, que é não se combate a extrema-direita adotando medidas de extrema-direita. Sim, claro. Que é exatamente o que tem acontecido e é o que os partidos ditos de centro têm feito, têm utilizado, quanto a mim, como estratégia para lutar contra o crescimento da extrema-direita. E acho que já que estamos a falar de responsabilidades europeias, eu acho que é preciso falar no regulamento de Dublin, que é um regulamento que está completamente desatualizado. Na questão dos refugiados, é o regulamento de Dublin que bloqueia tudo. E que contribui ativamente para um crescimento da extrema-direita nos países de fronteira. Não é? Exatamente. Porque... O caso da Grécia, graças ao regulamento de Dublin, e de facto a Grécia não tinha capacidade para de um momento para o outro dar direito de residência, dar o estatuto de refugiado a todos aqueles milhares de pessoas que chegaram a algumas das ilhas gregas. Precisamente eu estive lá e estive também estive num campo de refugiados na Grécia, num campo de acolhimento na Grécia, e de facto era uma situação incrível. Agora nós aprovámos recentemente o novo Pacto Migratório Europeu. No novo Pacto Migratório prevê-se a revisão de Dublin, mas o que é facto é que a revisão de Dublin, há muitos anos que se diz que é necessário rever Dublin. Sim. Mas para além do regulamento de Dublin, o que é facto é que existem mecanismos legais para agir de imediato, como aconteceu no caso da Ucrânia. Exatamente. Ou seja, evidentemente, Dublin tem sido o fundamento, mas existem mecanismos legais, como nós provámos para a Ucrânia, e espero que a experiência da Ucrânia possa ser generalizada
para outras situações como aquelas que nós vivemos no Mediterrâneo. Mas queres falar-nos, eu conheço uma jovem fotógrafa que faz fotografia num barco de salvamento de uma ONG no Mediterrâneo. Ela foi recrutada como fotógrafa e de facto ela dizia, quer dizer, tu não podes estar a tirar uma fotografia e veres que está alguém caiu de um barco no mar a afogar-se e continuares a tirar a fotografia. Portanto, ela fez um filme, só tem um documentário, que é premiado, aliás, sobre a experiência dela, mas queres contar-nos algumas experiências que tiveste e que para ti foram particularmente marcantes? É difícil dizer uma, eu faço isto desde 2016 e continuo sempre que posso a ir fazer resgate marítimo no Mediterrâneo. E pronto, infelizmente vi o pior que acho que se pode imaginar numa situação que é absolutamente uma catástrofe humanitária, não é? Em 2017, por exemplo, tínhamos, na altura, fazia parte da tripulação de um navio, um pequeno navio de pesca que nós remodelámos para servir o propósito de resgate marítimo, chamava-se Juventa, esse navio. Quer dizer, lembro-me de ter tido uma missão que durou menos de 2 semanas, em 2017, em que com uma tripulação de 13 pessoas resgatámos 3.700 em menos de 2 semanas. Claro que na altura era mais fácil resgatar mais pessoas porque tínhamos algum apoio da União Europeia, nomeadamente da Guarda Costeira Italiana, na parte do resgate e da passagem das pessoas para a terra. Mas, ou seja, resgatámos 3.700 pessoas e isso é fantástico, mas perdemos imensa gente. Morreu imensa gente. E é preciso lidar com isso, não é? E uma das coisas que fazíamos na altura era recolher os corpos e pô-los a bordo e tentar trazê-los para a terra, porque depois as pessoas são identificadas e é possível. Existem ONGs, penso eu, em terra em Itália que conseguem fazer depois o contacto com as famílias. Dos países de origem. Exatamente, para pelo menos dar-lhes alguma paz, dizendo o que é que aconteceu, não é? Isso, pronto, aconteceu muitas vezes, com crianças e tudo também, mas infelizmente hoje em dia não conseguimos fazer isso, porque como perdemos quase qualquer tipo de apoio por parte das autoridades europeias, nós hoje em dia, se tirarmos um corpo de dentro d'água e tivermos pessoas resgatadas a bordo, nós nunca vamos saber quando é que vamos ter um porto seguro e, portanto, também não sabemos quando é que vamos poder desembarcar e sem refrigeração apropriada temos um problema de saúde no barco. Não é? Portanto, aconteceu... Mas essas ONGs desapareceram de Itália? Não sei, na verdade. Eu nunca tive nenhum contacto direto. Isto são coisas que se falam e era essa a razão pela qual nós recolhemos os corpos na altura, não é? Como é natural. Hoje em dia o problema que eu percebi é que nós percebemos é que cada vez mais a distância entre o local de salvamento e terra firme, digamos, passa a ser maior porque a Itália recusa receber os refugiados nos seus portos. Sim. Hoje em dia o que está a acontecer com este governo de extrema-direita é que quase paradoxalmente dão-nos um porto seguro relativamente depressa, mas depois o porto que nos dão é desnecessariamente longínquo. Portanto, dão-nos Génova, Veneza, Ravenna, que são tudo portos no norte de Itália. Não é? Isso significa que navios enormes, às vezes resgatam 30 pessoas ou 40 pessoas, navios que estão preparados para 600, e têm que fazer vários dias para cima, vários dias para baixo, e se calhar têm problemas no porto também, e acabam por ficar, tendo resgatado poucas pessoas, acabam por ficar muito tempo completamente inutilizados, e portanto o resultado é que existem vários navios de organizações não governamentais ativos, mas que na prática estão inativos porque passam a maior parte do tempo em questões deste género. Exatamente. E no navio, ou na ONG, ou nas ONGs em que costumas trabalhar, tem gente de outras nacionalidades, de outros países, europeus? Temos gente um pouco de todo o mundo. E pronto, isso é interessante não só porque traz experiências fundamentalmente diferentes para uma tripulação que é necessariamente heterogénea, como também depois serve para espalhar um pouco a palavra por vários sítios do mundo, não é? Portugueses, curiosamente, há poucos, ou pelo menos cruzei-me com poucos ao longo do meu trabalho lá,
mas há gente essencialmente de todo o mundo. E tu tens a noção das pessoas que vocês conseguem salvar ainda com vida? É gente de classes sociais baixas? É gente com habilitações académicas elevadas? É que tipo, tens uma noção do tipo de pessoas que conseguem chegar? Sim, quer dizer, é bastante aleatório, eu diria, no sentido em que há pessoas que vêm portanto, vemos pessoas de dezenas de países diferentes do mundo, e até de classes sociais completamente diferentes. E isso até se vê às vezes no tipo de barcos em que as pessoas vêm, porque há barcos que são mais rápidos e mais seguros e com menos pessoas e onde as pessoas podem trazer bagagem, e normalmente vêm famílias inteiras e por aí adiante, e depois há barcos em que as pessoas nem sapatos trazem e dentro dos quais não há espaço para se mexerem nem um bocadinho, não é? E eu imagino que as pessoas que vêm nos barcos mais seguros tenham pago mais pela travessia, imagino eu. Depois é preciso ver também que não é qualquer pessoa, ou não é uma pessoa de qualquer classe socioeconómica que consegue fazer esta viagem, não é? Muitas vezes as pessoas têm que pagar muito dinheiro aos traficantes, não só para atravessar o Mediterrâneo, como também para atravessar o deserto, muitas vezes, para chegar à Líbia. Exatamente. E por aí adiante. Isto envolve muito dinheiro. E o tempo que ficam na Líbia, antes de conseguirem atravessar o Mediterrâneo. Exatamente. Os que vêm da África subsaariana ficam muito tempo na Líbia até atravessarem o Mediterrâneo. Sim, e esses em particular sofrem horrores na Líbia. As histórias são inacreditáveis, mesmo inacreditáveis. E não há praticamente ninguém que não tenha sofrido, que não venha traumatizado das coisas que sofreram. E muitas vezes as pessoas vêm absolutamente silenciosas, mas muitas vezes também vêm com vontade de falar, porque muitas vezes o navio é o primeiro momento em que as pessoas se sentem ligeiramente mais seguras, mesmo que estejam ali no meio do mar, né? E às vezes contam-nos as coisas absolutamente horrorosas que passaram nos centros de detenção da Líbia, escravatura, todo o tipo de violações de direitos humanos. Violações de direitos humanos, a violação das mulheres. É uma situação na Líbia, os campos de refugiados na Líbia são uma situação incrível, de facto. Bom, é claramente uma área onde a União Europeia tem que agir de forma diferente. Evidentemente, o Pacto Migratório pode ajudar, é um progresso, para nós não é suficiente. Há, de facto, aqui dois aspectos. Do ponto de vista jurídico, evidentemente que o Acordo de Dublin é limitador, mas também já vimos que existem outros suportes legais para agir de forma diferente. Mas, fundamentalmente, é uma falta de vontade política por parte de muitos países, no sentido de receber os cidadãos que chegam à Europa. E também, em alguns países, há o medo da extrema-direita, no sentido de que a extrema-direita se possa aproveitar deste tipo de situações. Muito obrigada, Miguel, por teres aceitado participar no podcast E Se Falássemos da Europa, na tua experiência, de partilhares connosco a tua experiência, que é uma experiência europeia e onde a União Europeia precisa de agir de forma diferente para que os direitos humanos sejam respeitados. Muito obrigada.